Maravilha, estamos ao vivo. Vou pedir a gentileza aí de quem estiver acompanhando, por favor, sinalizar se estão me ouvindo, se está tudo ok. Deixa eu conferir. Maravilha. Pessoal, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar então a nossa transmissão. Hoje eu vou apresentar o Stop the Bleed junto com o Washington Freitas. Bom, boa noite para você que me acompanha ao vivo neste momento aqui no LinkedIn, plataforma a qual está sendo originada essa transmissão. E bom dia e boa tarde para você que está acompanhando a gravação nas plataformas de vídeo e também de áudio. Meu nome é Carlos e hoje é um dia extremamente feliz para mim, porque o LinkedIn liberou o recurso para eu poder fazer lives por aqui e essa é a minha primeira transmissão. Quem me acompanha sabe que eu falo sobre emergência, principalmente sobre primeiros socorros, e, portanto, contar com mais essa ferramenta para levar conteúdo para vocês é muito bom. Há alguns meses eu venho falando com muita ênfase sobre controle de hemorragias por aqui. Eu tenho apresentado os diferentes materiais para controlar um sangramento, tenho apresentado e discutido as diferentes técnicas. Em dezembro, inclusive, ali em meados da segunda quinzena, eu fiz uma enquete onde eu perguntei às minhas conexões quem conhecia o programa Stop the Bleed. E eu dei 3 opções: conheço, já ouvi falar ou não sei o que é. A maioria votou em já ouvi falar ou não sei o que é, inclusive colegas que estão estudando ou que já atuam na área da saúde. Por isso eu escolhi esse importantíssimo tema para discutir e apresentar para vocês hoje. Mas antes de falar do Stop the Bleed, é importante lembrar por que eu venho falando sobre controle de hemorragias. A gente já sabe que o trauma é um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Anualmente, só para vocês terem uma ideia, 5 milhões de pessoas morrem em decorrência do trauma, ou seja, uma pessoa a cada 6 segundos. E a maior causa de morte evitável nesse cenário é o sangramento não controlado. Além disso, nesses últimos 2 anos, muito tem se falado sobre o programa Stop the Bleed. Eu creio que isso se deve por conta da pandemia. Afinal, tornou-se comum lives, webinários, workshops, podcasts, enfim. E os produtores de conteúdo que se propõem a falar sobre emergência acabaram dando ênfase a esse programa que não é tão novo assim como a gente pensa. Eu me sinto confortável até, inclusive, para falar sobre o Stop the Bleed, não tem problema nenhum, mas a ideia aqui é trazer convidados para a gente discutir ideias, e não apenas jogar conteúdo em cima de vocês. Trazer profissionais para a gente, enfim, trocar essas experiências. Por isso, eu convidei o meu parceiro e meu grande amigo, Washington Freitas, que além de também ser instrutor credenciado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, é militar da Força Aérea Brasileira e tem como uma das atribuições, atuando como bombeiro de aeródromo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, formar novos operadores de atendimento pré-hospitalar, da FAB, além de atuar no meio civil, claro, como multiplicador em primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Acho que ele já está online aqui, maravilha. Muito obrigado, Washington, pela sua presença, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo à transmissão. Ô, meu amigo, boa noite para todo mundo. O meu áudio está saindo legal aí para você? Maravilha, consigo te ouvir bem. Tá ótimo. Meu irmão, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, né, pelo convite. Eu sei das suas competências, eu sei que você teria plenas condições de tocar todo o assunto técnico aqui do Stop the Bleed, e mesmo assim você ainda me convidou. É um prazer enorme estar podendo fazer parte dessa sua primeira live, né, no LinkedIn, desse momento ímpar na sua vida. Então, me sinto muito lisonjeado. E agradecer também para o pessoal que está acompanhando essa live, porque quinta-feira, 7 horas da noite, o pessoal, depois de um turno de trabalho ou de estudo, está aqui com a gente ainda para poder receber mais um pouco de conhecimento, agregar um pouco mais de informação sobre um assunto tão importante, que é o Stop the Bleed. Então, me sinto um lisonjeado por estar aqui com você e com todo mundo. E eu também por você ter aceito esse convite e estar conosco aqui. Bom, eu sei que você tem um material para apresentar, tá tudo certo aí? A gente pode iniciar? Sim, tá tudo ok, tudo tranquilo. Maravilha. Stop the Bleed, em poucas palavras. Se você puder explicar para a gente, com uma única frase, o que é o Stop the Bleed?
Essa é fácil. O Stop the Bleed é uma iniciativa que visa capacitar o maior número de pessoas possível, leigos, pessoas que são da área de saúde ou não, para atender demandas de controle de hemorragia, através de passos simples e eficazes, em qualquer lugar, escolas, creches, shoppings, qualquer lugar. Maravilha. Eu imagino que deve ter tido alguma situação para originar essa iniciativa. A gente sabe que às vezes, infelizmente, demora um pouquinho para que o governo se movimente e traga iniciativas como esta. Eu sei que existe toda uma história por trás, eu gostaria que você apresentasse para a gente, por favor, um histórico, uma linha do tempo sobre por que começou esse programa, como que iniciou o Stop the Bleed. Correto. É isso mesmo. Nada surge ao acaso, né? Tudo é motivado por alguma situação. Com o Stop the Bleed não ia ser diferente. Surgiu em 2017 com essa nomenclatura, Stop the Bleed, mas até chegar no Stop the Bleed em si, houve passos ali, houveram passos importantes, que eu acho importante levar adiante, né, esse conhecimento. Então, eu vou fazer uma apresentação agora, Carlos. Vou colocar em tela um slide que eu preparei. Coisa simples, certo? Já esclareço também que eu estou falando de casa aqui, do escritóriozinho, a internet tá bacana, mas é possível que falhe um momento ou outro. Então, se tiver alguma coisa, Carlos vai estar acompanhando e falando comigo. Eu vou estar enxergando só a tela de apresentação no primeiro momento. Então, se travar, Carlos, fala comigo, pede que eu retorne alguma coisa. Se tiver alguma pergunta importante também, você pode já jogar em tela, me interromper. A ideia, Carlos, é que não seja algo muito formal, apesar de estar numa plataforma formal, é o objetivo do LinkedIn, uma certa formalidade, a gente vai deixar algo mais tranquilo e você pode me interromper a qualquer momento, jogar uma pergunta que surgir. Devem surgir muitas perguntas. Eu pretendo não me alongar muito no slide. A ideia é passar realmente o histórico do Stop the Bleed e o objetivo dele é que as pessoas conheçam um pouco mais. As perguntas que você fez lá naquela enquete, né? Os resultados aqui foram, ou melhor, as perguntas foram: conheço o Stop the Bleed, já ouvi falar ou não sei o que é. A maioria ou não sabe o que é, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não conhece em detalhes. Então, o objetivo aqui não é formá-los, capacitá-los em controle de hemorragia. O objetivo é mostrar aquilo que vocês ainda não conhecem e esmiuçar um pouquinho para dar aquela pulga atrás na orelha, para que vocês sigam adiante. Tá bom, Carlos? Lembrando, enquanto você prepara a sua tela, é importante frisar que é muito importante a gente estar preparado para lidar com uma situação de emergência, mas é importante lembrar que nós estamos numa plataforma de carreira e empregabilidade. E o Stop the Bleed não deixa de ser uma ferramenta para que você possa dar o up no currículo e se tornar multiplicador, ter um diferencial quando você for concorrer a uma vaga de emprego. Estou errado, Washington? Não, com certeza. O que mais a gente vê hoje nesse mundo empresarial, né, competitivo, é a busca por conhecimentos, habilidades. Então, isso aí é fundamental. E essa parte que a gente vai ver hoje é parte técnica. Quem nos acompanha, quem faz parte da nossa árvore de conexões, são enfermeiros, profissionais da área de saúde, profissionais de resgate técnico. Ou seja, o que a gente vai falar aqui tem tudo a ver com as competências desejáveis para essa classe de pessoas. Eu fico, inclusive, muito feliz porque, agora há pouco, quando eu estava me preparando para a live, eu vou até abrir aqui novamente no celular, eu fiz uma pesquisa para saber quem estava assistindo. Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de segurança do trabalho, bombeiro. Vi que tem pessoal também que é especialista na área de segurança pública, segurança privada. Isso é muito bacana, me deixa muito feliz. Vi que a sua apresentação está pronta, eu vou adicionar a transmissão. Eu vou sair da tela, tá? Para você apresentar, mas eu vou acompanhar. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade. E para você que está acompanhando a transmissão na plataforma, pode fazer o comentário, vai aparecer para mim. Eu vou procurar responder a todos. Se não for possível responder ao vivo, eu respondo posteriormente por mensagem. Washington, fica à vontade, estou saindo da transmissão, mas estou acompanhando aqui. Show de bola, meu amigo. Eu também vou estar te acompanhando aqui no celular. Qualquer coisa, você me fala. O objetivo é a gente discutir um pouco sobre o Stop the Bleed, né? Então, a gente vai falar aqui, pessoal, sobre o histórico e sobre os objetivos. Ok? Minha letra não é muito legal, mas eu preparei essa tela aqui. Inclusive, vou deixar ela disponível para compartilhamento. Quem tiver quiser adquirir esse material para dar uma revisada naquilo que foi dito hoje, é só me pedir via inbox, né, no chat do LinkedIn,
que eu vou estar disponibilizando com o maior prazer. Inclusive, tirando dúvidas a posteriori também. Às vezes, muitas dúvidas que vão estar no chat agora, a gente não vai conseguir tirar em função do tempo. A gente vai priorizar aquelas que sejam mais, vamos dizer assim, mais importantes, ou aquelas que surgirem primeiro. Mas procurem a gente, sem milindre, que com certeza ninguém vai ficar sem resposta, ninguém vai ficar com dúvida. O Stop the Bleed é uma marca, né? Vocês veem aqui, existe um Rzinho de marca registrada, né? É uma marca administrada pelo, deixa eu botar isso aqui, pelo Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões. Como o Carlos falou, foi em 2017 que surgiu essa marca, mas teve uma história, algo por trás. Aí, como é que começou? A gente vai seguir numa linha do tempo. A gente vai verificar nessa linha do tempo quais foram as motivações que deram origem a esse programa fantástico. Em 2012, ocorreu um fato gerador, a gente pode dizer assim, um fato que mobilizou toda a sociedade civil lá nos Estados Unidos. Um lembrete importante é dizer que esse programa ele foi criado, idealizado, para ser implementado nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, acompanha os noticiários e sabe que nessa região é muito comum a gente ter acidentes intencionais, né, o famoso atentado terrorista, e eventos com atiradores ativos. O pessoal entra nas igrejas, escolas, começa lá a fazer, matar todo mundo, enfim, é muito comum esse cenário nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá é muito comum. Em 2012, teve uma situação gritante, né, que foi o massacre, né, a tragédia que aconteceu lá na escola elementar de Sandy Hook, lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Nesse evento, que aconteceu em dezembro de 2012, 28 pessoas morreram vítimas de um ataque com atirador ativo. Um jovem invadiu essa escola com várias armas e começou a atirar em todo mundo. Vocês puderam observar, a maioria das pessoas que morreram foram crianças. Um cenário muito triste, né? Gerou uma comoção muito grande na sociedade americana, né? E, em decorrência dessa comoção, poucos meses depois, surgiu um comitê encabeçado pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Né? O Colégio Americano de Cirurgiões encabeçou esse comitê e ele teve o apoio também do governo, dos militares, da sociedade civil em geral, do Conselho Nacional de Segurança, entre outros entes que puderam ali contribuir dentro ali das suas competências. Uma coisa interessante disso aí é que o objetivo desse comitê, no primeiro momento, era criar simplesmente uma política nacional para reduzir as mortalidades por hemorragia nesse tipo de evento, em acidentes intencionais ou então em eventos com atiradores ativos. E nesse ponto, é importante frisar o seguinte, deixa eu marcar o texto aqui, que os militares tiveram uma preponderância muito grande nesse cenário. Por quê? Os Estados Unidos é conhecido como um país muito nacionalista, né? E que, nessa época, ele já tinha passado por vários conflitos armados. A gente pode citar ali os principais, os conflitos que aconteceram em Israel e no Afeganistão. Então, esses conflitos trouxeram, evidentemente, muitas mortes, né? Trouxe muita tristeza, mas trouxe também um avanço tecnológico, um avanço na ciência. Porque os militares começaram a perceber que no trauma, o que mais mata, né, num cenário conflituoso como esse, que se assemelha muito a um evento com atirador ativo, é o trauma penetrante. A principal causa de morte ali é a hemorragia, que esse trauma penetrante causa. Então, a hemorragia, ela passa a ter um foco central na preocupação. Como reduzir as mortes por hemorragia num cenário como esse? E aí, como os militares acabaram trazendo essa casuística, né, trazendo essas informações imprescindíveis para esse primeiro momento, o que foi tido nesse cenário foi um enfoque tático. Então, preciso desenvolver táticas, né, estratégias, para quê? Para que seja possível que as pessoas que estão sendo vítimas de um atentado como esse possam sair do local e serem distribuídas, né, de maneira estabilizada na malha pública de saúde, né, nos centros de trauma, e que exista um mínimo índice de morte possível. Então, desse comitê, né, surgiram ali 4 relatórios
Vou colocar aqui 4 relatórios. E esses relatórios foram conhecidos como Consenso de Hartford. Hartford é a capital lá do estado de Connecticut, que foi onde ocorreu o massacre, né, lá na escola de Sandy Hook. Então, essa simbologia foi muito bem apropriada. E os 2 primeiros relatórios eles foram assinados também lá em Hartford. Então, ficou conhecido como Consenso de Hartford. E o que é que foi gerenciado nesse consenso? O que é que foi tido como tática inicial? Uma resposta civil, para que houvesse cada vez menos mortes por hemorragia. Porque uma das principais situações era o foco na pessoa, né? no bandido, né? no agressor. E um foco secundário nas vítimas. As forças de segurança focavam em neutralizar o agressor. Mas não é só isso. É preciso ter mais fundamentação. Às vezes a gente tem condições, equipamentos, pessoas suficientes para poder agir no momento, mas a gente acaba subutilizando esses recursos. Então, a ideia inicial, com esse acrônimo aqui, com esse procedimento operacional que foi desenvolvido, né, o TREAT, foi justamente isso, operacionalizar. Para quê? Para que o bandido ele fosse neutralizado, mas que, em paralelo, no mínimo tempo possível, essas pessoas que foram vítimas já pudessem ser assistidas. Então, a gente tem aqui um cenário quente, né, uma zona de perigo, que é justamente onde existe a ameaça ativa, e a grande situação, né, o grande objetivo é tirar essa pessoa da situação de risco, colocar ela numa zona segura, para que ela possa ser transportada para a malha hospitalar e obter o tratamento definitivo. E, evidentemente, suprimindo a ameaça, controlando a hemorragia, que é a principal causa de morte num cenário como esse, realizando uma rápida extração para que essa pessoa já receba um atendimento inicial nesse local, né, pelos paramédicos. Lá nos Estados Unidos a gente tem a figura do paramédico, que é um primeiro respondedor em saúde mais especializado e possa seguir para receber o tratamento definitivo. Então, se a gente for colocar aqui, né, nessa origem, eu peço para você que está acompanhando fazer um sinal positivo de cabeça agora, que entendeu o que eu falei, né, dessa casuística inicial. A gente vai ter, até chegar em 2017, aqui, que foi quando surgiu o Stop the Bleed, esses relatórios, né, que foram se amoldando em relação ao programa. Né? Então, a gente teve aqui, em 2013, 2 relatórios. Tá? Um em abril, então, eu até anotei aqui as datas certinhas, para não perder de vista. Né? Então, a gente teve um em julho, então aqui teve o H1, que aconteceu em julho, e a gente teve o H2, que aconteceu em setembro. Ambos relatórios evidenciavam um foco nos operadores de segurança pública. O objetivo aqui era treinar todos os policiais em controle de hemorragia da maneira mais eficaz possível, para que, no momento que fosse adentrado ao local, essas forças iniciais, essas forças policiais adentrassem ao local e neutralizassem a ameaça, elas já pudessem, em paralelo, ir controlando a hemorragia até que essa vítima pudesse ser extraída e pudesse ter um tratamento definitivo, um escoamento ali dentro daquele procedimento operacional padrão. Então, o foco foi sempre nesses operadores de segurança pública. Do mesmo modo que já não era mais admitido, né, não era tão interessante, inclusive isso está bem explícito no relatório, que bombeiros, paramédicos assumissem uma postura totalmente passiva. Né? Eu vou ficar aqui só do lado de fora garantindo minha segurança e receber esses pacientes. Não. Já se começava a falar em procedimentos táticos também para esses grupos em específico, de primeiros respondedores mais técnicos. Então, essas pessoas entrariam ali em paralelo com as forças policiais e seguiriam ali os seus caminhos para que pudesse ser feito os procedimentos operacionais em cada nível, né, em cada área. Mas o foco principal era nos operadores de segurança pública, nesse primeiro momento. Em 2015, a gente teve um marco interessante. Em 2015, a gente teve o terceiro relatório, né, ele aconteceu em julho de 2015, sendo que alguns meses antes, em abril, já tinha tido uma conferência na Casa Branca
para poder apresentar um projeto do que mais tarde viria a ser o Stop the Bleed, ou seja, um projeto de treinamento padrão, com foco no civil, né? Evidentemente, naqueles procedimentos básicos que garantiriam um bom controle de hemorragia naquela situação conflituosa. Então, a gente sabe que o que o Stop the Bleed prega como controle de hemorragia, essencialmente, para esse público, é a pressão direta, é o preenchimento de ferida e o uso do torniquete se a hemorragia for de membros superiores ou inferiores. Então, isso aí já tinha sido bem delineado, essa estrutura inicial do programa de capacitação. Porém, não tinha nome de Stop the Bleed ainda. Era um projeto que foi mais evidenciado aqui no H3, em 2015, porque esse relatório em específico, tá, ele começou a tentar tirar o foco, né, das pessoas e colocar o foco nos objetivos, nos resultados. E para isso a gente precisaria operacionalizar de modo que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Por quê? Às vezes, quem está participando do evento, quem é vítima, se feriu, mas não se feriu tanto, pode ajudar também. Ou uma pessoa que não se feriu, que está abrigada e já acessou a ameaça, ela está no local, ela pode participar também do threat. Ela pode realizar um bom controle de hemorragia, ajudar na evacuação. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor seria para alcançar os resultados. Essa foi a ideia desse relatório aqui 3, do H3. Então, o foco aqui foi nos primeiros respondedores. Esses primeiros respondedores é que seriam ali o objetivo primordial. Então, eu tenho já forças de segurança pública capacitadas, eu tenho primeiros respondedores ali, também uma linha de raciocínio para capacitá-los. Então, o que é que precisa agora? Precisa alavancar essa campanha. Eu preciso da celeridade, fazer com que essa campanha chegue a cada vez mais pessoas. E esse foi um objetivo que foi operacionalizado em 2016, no quarto e último relatório do Consenso de Hartford. Aqui, o foco foi mais capacitação e mais kits de controle de hemorragia, disponibilizando esses kits, evidentemente, junto com outros equipamentos de segurança obrigatórios. Por exemplo, o desfibrilador externo automático. Quando a gente fala em suporte básico de vida, né, nos Estados Unidos, a gente tem um desfibrilador externo automático em locais que tem grande circulação de pessoas. Supermercados, shoppings, estações de trem. Então, o objetivo desse relatório de 2016 é dar um enfoque realmente em garantir que esses kits fossem disponibilizados do ladinho ali do DEA. Washington, eu vou te interromper rapidamente. A sua imagem está travada, porém eu quero te tranquilizar que a gente está conseguindo ouvir o seu áudio bem e está conseguindo também acompanhar o que você está escrevendo, tá? Mas para te tranquilizar, pode continuar a transmissão. Ah, perfeito. Tranquilo. É o que eu te falei, Carlos. Internet às vezes dá uma travadinha, mas a gente vai ajustando. Não, tranquilo. Só para te tranquilizar que a gente está conseguindo acompanhar a sua explicação, sem problemas. Não, perfeito, então. Então, deixa eu retornar aqui. Retomando o raciocínio, né? A gente passou aqui de 2013 a 2015 e a gente foi do foco nas pessoas ao foco nos resultados. E em 2017, né, surgiu esse nome, né, essa capacitação padrão, que a gente conhece como Stop the Bleed. Não está aqui. Stop the Bleed. Tem um Rzinho aqui porque é uma marca registrada, né, e ela condensou tudo aquilo que foi idealizado nos anos anteriores. Manteve ali a operacionalidade padrão do threat, né, focando realmente no controle de hemorragia. Ou seja, a parte operacional voltada mais à segurança pública, ela foi idealizada separadamente. Então, você tem um curso aí, que é o CRAZY, curso de resposta civil contra eventos com atiradores ativos. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso aqui pela Universidade do Texas, foi à distância, mas é muito bacana, e ele evidencia realmente o threat. É a operacionalização tática para as forças de segurança pública. E para o leigo,
né, para as pessoas comuns que não têm acesso a esse tipo de conhecimento e essas condutas mais táticas, mais operacionais, a gente tem o foco no Stop the Bleed como uma ação de capacitação realmente focada em 3 pontos, né? Em pressão direta, em preenchimento de ferida e em aplicação do torniquete. Esses 3 pontos aqui, que se a gente parar para pensar, a gente sabe que é um recorte, né? Um pequeno recorte no universo que é o controle de hemorragia. O controle de hemorragia é muito mais amplo do que isso. Mas o que é que está pautado para ser dito ali para o leigo? O que é que está ali ao alcance do leigo no primeiro momento e que vai ser muito eficaz? Seria essas 3 situações, porque o objetivo é justamente esse. E aqui a gente já conheceu a história um pouquinho, né? Conseguiu contextualizar o porquê foi criado e passamos ali pelos relatórios, entendemos ali como isso foi operacionalizado até chegar agora, em 2017, surgiu o Stop the Bleed, e quais foram os objetivos pensados inicialmente. Reconhecer a hemorragia, porque ela é a principal causa de morte. É aquilo que vai colocar em risco a vida. E a hemorragia, a gente sabe que tem 2 tipos, né? Hemorragia externa. Deixa eu apagar esse N aqui. A hemorragia externa, que é controlada parando esse sangramento, com pressão, com preenchimento ferido com uso de torniquetes. A gente vai esmiuçar um pouquinho sobre como o Stop the Bleed ele encara essas 3 técnicas aqui. Aí, o objetivo, como eu falei, não é capacitá-los, mas é mostrar como foi pensado esse programa. E se tratar de uma hemorragia interna, será que não preciso reconhecer uma hemorragia interna também? Eu só não consigo enxergar o sangue. Mas eu tenho parâmetros ali, sinais de hipoperfusão, que podem indicar que uma vítima está com hemorragia interna. Então, se a vítima está com hemorragia interna, eu tenho que priorizar o quê? O transporte imediato. Transporte imediato. Isso aqui seria o escopo básico do programa, o objetivo e como ele foi pensado, em termos de matriz curricular para o leigo. Minha imagem voltou aí, Carlos? Pelo menos para mim, por enquanto, essa imagem está travada, mas dá para a gente acompanhar a transmissão numa boa. O que você está escrevendo, a gente consegue acompanhar. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Em relação à pressão, né, a gente viu ó, pressão direta, preenchimento de ferida e o uso do torniquete, que durante muito tempo foi um mito. Né? A gente teve ali uma mistificação muito grande girando em torno do torniquete, só que nessa época que aconteceram essas situações, que motivaram a criação do Stop the Bleed, já existia né, um consenso na comunidade científica, era um entendimento pacífico de que o torniquete ele estaria ali para um bem, né, e não para o mal, como durante muito tempo foi dito. Em relação à pressão, né, o que é preconizado? Aplicar pressão direta sobre a ferida, concentrando-se na localização do sangramento, usando gás suficiente para cobrir o ferimento e fazer pressão no local até parar de sangrar. E aqui ele diz que é para a gente segurar, né, pressionando até que chegue a ajuda e ficar ali resistivo à tentação de remover o pano para ver se parou de sangrar, porque às vezes a gente acaba interrompendo uma cascata de coagulação ali naquele momento. Tem um exemplo aqui que eu vou colocar de um vídeo. Aqui mostra um simulacro, né, de um ferimento aqui no centro. Então, a pessoa pega um pano limpo, não tem gás, mas pega uma camisa e faz pressão direta em cima. Está aumentando a pressão no local e ela vai resistir à vontade de tirar para ver se parou de sangrar. Em relação ao preenchimento de ferida, às vezes, quando a gente tem uma cavidade maior, somente a pressão direta não é eficaz, né? Ela não vai ser suficiente para poder iniciar ou otimizar aquele processo de coagulação. Porque o local ele vai se encher de sangue e vai dificultar. Então, a gente pode também estar realizando preenchimento de ferida com gás. De preferência, se tiver agente hemostático, mas se não tiver, eu vou usar gás para fazer isso aí. E associando isso a uma pressão direta também. Eu preencho, mas não só preencho e deixo lá paradinho, não. Preencho e continuo mantendo a pressão direta no local, até que chegue uma ajuda especializada. Aqui um exemplo.
Vou adiantar um pouquinho o vídeo. A pessoa ela está preenchendo toda a cavidade. Nesse momento aí, o corpo ele recebe um auxílio, né, em relação à coagulação sanguínea. E aí vocês vão ver que quando ela termina de preencher a cavidade, ela pega o residual da gase, coloca por cima e pressão no local. A gente tem 3 figuras aqui, só para fechar o raciocínio, né? Figura A, B e C. A gente fala em preenchimento de ferida. Onde se fala em preenchimento de ferida? A gente fala em preenchimento de ferida na figura A e na figura B. A gente sabe que o ideal aqui na figura A, que seria uma hemorragia de membros, aqui seria, sem dúvida, a aplicação do torniquete. Agora, eu não tenho torniquete, eu não quero fazer um improvisado, nem se fala em torniquete improvisado. Eu quero utilizar uma técnica de preenchimento de ferida. Posso? Pode, com certeza. Preenchimento de ferida e empacotamento, realmente. Né? Enrolar o membro afetado. Aqui na figura B, é o ideal o preenchimento de ferida. Você vê que tem aqui regiões que são de juntas, né? Então, pescoço, virilha e axilas. Então, aqui sim, o ideal é eu fazer ali o meu preenchimento de ferida, aliando isso à pressão direta, como vocês viram no vídeo. E na figura C aqui, que é essa região do corpo, né? Aqui a gente tem 2 situações importantes. A gente tem o tórax e o abdômen. Então, não se indica, né? Não é indicado a gente fazer preenchimento de ferida nesse local, né? Porque pode ali, de repente, aumentar a pressão intratorácica, causar um problema ali, impedir que o coração realize seus movimentos cardíacos. E aqui na região do abdômen nem se fala, porque você vai inserindo gás ali dentro, vai virando uma bola sem fim, que vai, de fato, resolver, e vai ser uma intervenção cirúrgica, né? Vai ser um clampeamento desse vaso sanguíneo que está lesionado e jogando sangue para fora. Então, aqui a gente tem procedimentos mais específicos, né? Que seria o quê? Um selo de tórax. Um selo de tórax. Ou, de repente, aqui também, uma descompressão torácica. Mas você vê que é a situação que está mais voltada para o público que vai atender de maneira avançada, né? Não é um público leigo que vai atender aqui, é um público especializado, que é o suporte avançado de vida, que vai realizar esses procedimentos. Em relação ao torniquete, né, o que é dito como procedimento ideal para usar o torniquete? A aplicação de estar ao ferimento, livrando as articulações e músculos. Não colocar sobre o cotovelo ou joelho. Girar o molinete. O molinete é aquela barra de torção que a pessoa coloca ali e vai girando e apertando a fita. Essa fita ela vai comprimir, ela vai interromper ali o fluxo arterial, né, o fluxo sanguíneo, até que o sangramento pare. E não remover ou afrouxar o torniquete. Isso aí vai ser feito no ambiente intra-hospitalar. Outras considerações importantes aqui é que a pessoa pode aplicar em si mesmo ou em outras pessoas. Pode aplicar sobre a roupa, não tem problema. E um segundo torniquete pode ser necessário para parar o sangramento. Aqui está um vídeo de aplicação do torniquete, para quem nunca viu, né? Aí lembrando que essa é uma live para quem nunca ouviu falar, é por isso que às vezes a gente coloca um procedimento um pouco mais básico, uma aplicação do torniquete, é porque quem nunca ouviu falar vai ter condições agora de verificar, de fato, como é que se aplica um torniquete. Já a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Ela passou a fita por dentro da fivela, ela dá um primeiro arroxo, deixa bem apertado antes de torcer, faz a torção, até interromper o fluxo sanguíneo. Conseguiu interromper o fluxo sanguíneo, vai clipar esse molinete, terminar de passar a fita, dar mais uma volta, e ela vai fechar a fitinha do timer e escrever o horário da aplicação.
E a gente tem vários tipos de torniquetes, né? Esses aí são os torniquetes estrangeiros, né, importados. A gente tem um órgão lá nos Estados Unidos que homologa esses torniquetes, né, o Comitê de Atendimento Tático a Feridos em Combate. Ele homologa esses torniquetes. E aqui no Brasil, a gente tem a Agência Internacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, que homologa o torniquete, que inclusive tem um torniquete originalmente brasileiro, né? Esse daqui é 100% genuinamente brasileiro, da empresa Desmodus. Uma empresa que muito séria e que a gente acredita muito nela. Eu, particularmente, como instrutor de controle de hemorragia, como multiplicador nessa área, eu acredito muito no trabalho da Desmodus. Eles estão mostrando realmente para que vieram. Inclusive, a gente tem vários relatos de situações reais onde foi aplicado o torniquete da Desmodus que teve uma boa eficácia, teve uma excelente eficácia, na verdade, 100% de eficácia. A gente fica muito feliz com isso, que é um produto genuinamente brasileiro. Inclusive, Carlos, eu tenho umas fotos aqui, não sei se você acha interessante a gente mostrar, passar aqui. Eu tenho elas até embaçadas, né, para não dar aquele choque muito grande. E aplicações reais do torniquete. O que é que Eu você acho acha? interessante, as imagens você falou que estão embaçadas, né? Estão Estão embaçadas. Não tão desfocadas. embaçadas, mas estão desfocadas, sim. Tá. Eu acho interessante a gente mostrar, porque é como você frisou, algumas das pessoas que estão acompanhando essa transmissão nunca tiveram a oportunidade de utilizar um torniquete. Eu lembro até que meses atrás, quando eu comecei a mostrar esses equipamentos e as técnicas, muitos colegas que atuam como bombeiro dentro de indústria falaram: Carlos, eu já ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de utilizar. Então eu acho interessante você mostrar também para reforçar que o torniquete brasileiro está sendo eficaz. Depois, se você puder comentar, eu sei que tem um estudo sendo realizado, eu não lembro se é na USP ou na Unicamp, para realmente corroborar a eficácia desse torniquete. Depois, se você tiver oportunidade, por favor, e puder comentar, eu agradeço. Lembrando, estou saindo da transmissão, mas continuo acompanhando e pode colocar as imagens tão logo elas estejam disponíveis. Tá, Carlos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou já fazer aqui, eu vou parar de transmitir essa tela que já está aparecendo para o pessoal. Deixa eu reparar a tela. Realmente fiquei travado aqui, né? Se você puder, enquanto isso, tentar corrigir, não tem problema. Eu vou aproveitar, enquanto você providencia a correção da imagem e anexar as fotos dos torniquetes, eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp de uma pessoa que está assistindo a transmissão, da importância de colocar o horário no torniquete, né? Todos os torniquetes, isso é padronizado, eles precisam estar com uma tag onde você vai identificar o horário que ele foi colocado. Por quê? Existe um determinado período de tempo em que o torniquete se torna seguro para o seu uso. Esse período varia aí de 2 a 6 horas, tá? Por que precisa ter esse horário? Porque quando essa vítima chegar no hospital, o médico vai ter a oportunidade de olhar o horário que ele foi inserido e vai poder ali calcular e saber, bom, eu tive a liberação de tantos metabólitos, então eu vou precisar fazer uma determinada terapia. Tudo isso para garantir a viabilidade daquele membro, tá? Então é muito importante você colocar o torniquete e inserir o horário em que ele foi instalado naquela vítima, tá? Washington, você continua conosco? Continua aqui, meu amigo. Eu espero ter respondido a pergunta da colega. Se porventura ainda ficou uma dúvida em relação a colocar o horário na fita, eu peço para que vocês façam o comentário. Quem tiver uma outra pergunta também fica à vontade. E uma outra observação que eu gostaria de fazer. Percebam que o Stop the Bleed ele é um programa que foi desenvolvido para os leigos. Por isso que a gente tem algumas técnicas que parecem estranhas para quem já está na área da saúde. Por exemplo, eu vou pegar um pano, uma camiseta para colocar no ferimento. Justamente por causa disso, porque são técnicas básicas que eu vou me utilizar daquilo que eu tenho por perto para parar o sangramento. O que eu preciso no primeiro momento é evitar a perda de sangue, porque a gente sabe que isso tem repercussões extremamente negativas para o nosso corpo. Uma vítima, ela pode aí de 4 a 10 segundos perder a consciência, uma vez que ela tem um sangramento não controlado, e em 4 minutos, em 4 minutos ela começa a ter lesões cerebrais irreversíveis. Então eu preciso imediatamente, tão logo eu identifico uma hemorragia, cessá-la. Independente do tipo de ferimento, no primeiro momento eu vou fazer essa pressão direta com o que eu tiver disponível no momento, e aí tão logo eu tenho um kit de controle de hemorragias, eu vou
fazer aquela avaliação naquele membro e aí proceder com a melhor técnica, seja uma pressão direta, seja um curativo compressivo, e aí eu vou utilizar uma gase de preferência hemostática, um preenchimento de ferida ou o uso do torniquete. Se eu avaliei, sei que eu tenho uma amputação, imediatamente eu vou colocar o torniquete porque é a melhor decisão, é a melhor escolha. Uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês. Por que que numa cavidade Perdoem. Por que que numa cavidade eu preciso fazer o preenchimento dessa ferida com uma gase hemostática, com um pano nípico, com o que eu tiver? Porque não vai adiantar de nada eu fazer a oclusão daquele ferimento, mas dentro daquela cavidade, onde está o vaso lesionado, eu continuar tendo extravasamento de sangue. Então eu preciso contribuir para a promoção daquela pressão mecânica para colabar aquele vaso e aí eu conseguir cessar o sangramento. Posteriormente, a gente pode, inclusive, discutir os diferentes tipos de gases. Nós temos dois grandes grupos de gases hemostáticas. Nós temos as procoagulantes, como o nome sugere, são aquelas que vão ajudar na cascata de coagulação, e nós temos as gases mucoadesivas, que são aquelas que vêm impregnadas com uma substância que, uma vez em contato com o sangue, vão criar um gel robusto, promovendo um aumento de pressão no interior daquela cavidade, contribuindo para o controle da hemorragia. Agora, sabendo que tem pessoas que de repente podem ter um pouco de medo, pode ter receio de colocar a mão dentro do ferimento, eu vou providenciar a imagem para vocês. Existe um aplicador que vem com um agente hemostático e você vai fazer o preenchimento dessa cavidade, você vai tirar a tampa, vai exercer pressão no êmbolo e vai ser inserido esse agente hemostático dentro da cavidade. Eu vou colocar para vocês na sequência. E uma coisa muito importante também, que eu espero que vocês tenham observado, é que, apesar das técnicas serem simples, 3 técnicas, pressão direta, preenchimento de feridas e uso do torniquete de extremidades, é necessário você frequentar um treinamento porque existem pontos de tomada de decisão. Então você precisa fazer uma avaliação para definir qual que vai ser a melhor técnica. Por isso que é importante a gente conhecer, estudar, enfim, frequentar algum treinamento de primeiros socorros, de controle de hemorragias, para que a gente consiga estar preparado para lidar com essa situação. Como eu citei, uma hemorragia não controlada mata em pouquíssimos minutos. Washington, você está na transmissão? Consegue me ouvir? Eu estou na transmissão, só não estou conseguindo colocar a câmera. O dispositivo aqui ele deu corrompido. Tá? Mas eu vou tentando entrar aqui no celular, aí depois eu fico. Mas eu queria que você mostrasse logo os torniquetes sendo utilizados, porque a gente já fechava o entendimento do slide e passaria para responder as perguntas. Tá. O que você acha? Pode ser. Eu vou fazer o seguinte, pode dar sequência com a sua transmissão, porque daí na sequência, peraí, você já está com ele na tela, né? Você já acabou de anexar aqui. Isso. Ah, maravilha, então. Pode apresentar, por favor. Pronto. Esses daqui são os torniquetes adêsimos, né? Você vê aqui, ele foi colocado aqui mais próximo à raiz do membro, como deve ser. Tem mais algumas fotos. Aqui o laranja, que foi utilizado também. Mais um torniquete laranja que foi utilizado. Todas essas aqui situações reais, né, em que o torniquete foi providencial. Sanguíneo e conteve de maneira adequada a hemorragia. Vem aqui que, de fato, você tem a indicação do tempo, né? Aqui. Deixa eu passar aqui a imagem. Mais uma no braço agora. Todas essas imagens aqui foram feitas em situações reais. Operador de segurança pública utilizando. Aqui o bombeiro. Esse aqui, Carlos, foi utilizado inclusive um torniquete secundário, você está vendo? Estou acompanhando. Washington, eu vou inclusive pedir para você explicar, por gentileza, essa imagem inclusive ela representa muito bem. Eu estou vendo que tem um torniquete um pouco mais alto na cor azul, um torniquete na cor laranja e a gente também tem os torniquetes na cor preta.
Existe Isso. uma diferença, existe um porquê dessas cores diferentes? E existe sim, meu amigo. A gente tem na realidade, o torniquete ele é feito do mesmo material, independente da cor. Ele vai ter a mesma eficácia, é o mesmo, a mesma linha de produção. As cores são para diferenciar diferentes cenários. Né? Por exemplo, se eu estou num ambiente tático, que eu preciso me misturar com a paisagem, ou colocar na minha roupa ali de maneira a não demonstrar muito, não quero ser visto, então tem um torniquete preto, é um torniquete tático, para ser utilizado em operações. O torniquete laranja, ele é disponibilizado justamente para a sociedade civil, então para ter em ambulância, nas residências, para você ter o seu torniquete pessoal, porque ele é de fácil visualização. A ideia da cor laranja é justamente essa, né? Chamar a atenção que tem um torniquete instalado. E o torniquete azul, ele é, em primeiro momento, direcionado para treinamento. É um torniquete só para treinamento. Aí, nesse caso, Carlos, acredito que foi utilizado porque não tinha outro. Foi aplicar um primeiro torniquete, o laranja, não contiveram hemorragia com a aplicação dele e foi necessário mais um torniquete. Aqui é importante ressaltar que o fato do torniquete azul ser destinado para treinamento não significa que ele não possa ser utilizado numa situação real. Significa que ele é utilizado em treinamento e que, porventura, numa situação onde ele for empregado, talvez, se ele já tivesse sido utilizado anteriormente, ele pode não ser eficaz. Agora, é claro, se você tem um torniquete desse na sua mochila, ele nunca foi utilizado no treinamento, ele está pronto para ser usado, então não tem problema nenhum. É justamente essa questão da diferenciação das cores para que a gente possa entender cada cenário. Inclusive, Washington, você como militar sabe até melhor do que eu e pode explicar, existe uma padronização. Tudo que é para treinamento é na cor azul, certo? Certo, é isso mesmo. Tudo que é para treinamento a gente coloca na cor azul. Legal. Pode dar sequência com a sua apresentação, por favor. Aqui são mais algumas fotos, né, que mostram a aplicação do torniquete, aqui em braço agora, né? Perna. E todos esses torniquetes são dessa empresa brasileira, certo? Exatamente. Todos eles são da Desmos. Né? Um torniquete Legal. extremamente eficaz. Aqui eu já vou Lembrando, interromper desculpa te interromper, lembrando que não há nenhum conflito de interesse, não estamos sendo patrocinados pela empresa. Eu acho que é bacana a gente trazer para a população esse conhecimento, porque a gente sabe que são dispositivos caros e que hoje a gente tem a possibilidade de adquirir de uma forma um pouco mais barata, justamente porque tem uma empresa fabricando no país, tá? Mas não há nenhum conflito de interesse nesse sentido. Washington, por favor. Justamente, meu amigo, eu vou além dessa sua explanação. Eu digo que a gente tem que realmente valorizar aquilo que a gente produz em casa. A gente tem que valorizar esse pessoal que está entrando para empreender nessa área, que é uma área muito pouco valorizada ainda no Brasil, mas que tem, na minha opinião, um campo de atividade vasto. Então, eu sou uma das pessoas que comungo muito essa ideia da Desmos. Inclusive, eles têm interesse em estar desenvolvendo outras áreas também de controle de hemorragia, outras linhas de produtos, que não só o torniquete. A gente deve ver coisa boa aí no decorrer de 2022. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela, Carlos. Por favor, fica à vontade. Para a gente finalizar aqui a apresentação. Você jogou na tela já? Maravilha, agora carregou. Ótimo. Eu estou entrando no estúdio aqui também com o meu celular. Deixa eu posicionar. Agora foi. Tá aparecendo? Consigo sim, Washington, maravilha. Consigo te ver e te ouvir bem. Tá. Carlos, eu vou te pedir uma gentileza. Eu volto no celular quando eu for fazer as considerações finais. Certo? Me tira do ar no celular. Porque aqui fica mais fácil, porque eu estou sem o retorno. Estava dando um retorno muito grande aqui no ouvido e atrapalhar o raciocínio. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu retorno ali no celular para a gente fazer as considerações finais. Bom, a gente viu aqui o torniquete da Desmos, né? Vimos algumas situações reais onde ele foi utilizado. E aqui para a gente só
relembrar, né, tudo que foi dito nessa apresentação e a gente deixar aberto para perguntas, tirar mais alguma dúvida. 2012 foi o fato gerador, né, a situação lá na escola elementar, que gerou ali essa situação toda, que foi o boom, que a gente chama, né, boom. De 2012 a 2017, né, que foi quando surgiu o Stop the Bleed, a gente teve aqui uma fase criativa. A gente teve aqui do H1 ao H4. Um pouquinho antes, né, o H4. Foi em 2016. Do H1 ao H4. Né? H1 ao H4. Aqui a gente saiu do foco nas pessoas, né, na segurança pública, para o foco nos resultados. E a gente teve ali um outro período, de 2017 a 2020, como sendo um período de intensificação de campanha, ou seja, a campanha aqui, ela foi jogada para frente, já com o nome Stop the Bleed capacitante, só que, na minha opinião, ela foi muito incipiente. Por quê? Porque, no primeiro momento, ela foi difundida muito nos Estados Unidos, né? Depois ela foi levada, evidentemente, para outros países. Os Estados Unidos sempre é uma referência muito grande em termos de atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros. Muita coisa que a gente tem no mundo inteiro é com referência em protocolos dos Estados Unidos, em ciência produzida por lá, mas ainda foi muito incipiente. Agora, como o Carlos falou, de 2020 em diante, por conta aí, evidentemente, da crise sanitária, né, a gente teve um aumento de lives, um aumento de acesso a redes sociais. E aí a gente teve o Stop the Bleed sendo conhecido em larga escala. Para maiores informações, pessoal, eu deixo esse site aqui, é o stopthebleed.org. Vocês vão poder ver toda a trajetória, né, do Stop the Bleed, e métricas, inclusive. Ele já tem lá as métricas de 2021. Vocês podem acessar também tudo isso em relatório, eles disponibilizam tudo. E aqui, para finalizar essa apresentação e a gente voltar para a tela, eu vou dizer para vocês que a única coisa mais trágica que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Essa é uma frase emblemática utilizada pelo programa Stop the Bleed, porque a gente sabe que a hemorragia é uma causa de morte evitável. Se a gente puder agir de maneira a efetuar uma pressão direta, fazer um preenchimento de ferimento, aplicar um torniquete sempre que disponível, e aí vem aquela mudança de consciência, né? Hoje eu tenho um meu torniquete. Eu gostaria muito que cada pessoa que está assistindo aqui também tivesse o seu torniquete. Eu gostaria muito que as instituições públicas disponibilizassem o torniquete em áreas de acesso. A gente sabe que não é realidade, mas se você puder fazer o que tiver no seu alcance para evitar uma morte por hemorragia, essa apresentação aqui, ela vai ter sido muito válida. Então procure, vá adiante, não pare por aqui. Conheceu o programa? Já sabe quais são os objetivos dele? Excelente. Agora é colocar a mão na massa e ir adiante nele. E aqui eu finalizo, Carlos. Maravilha. Eu vou pedir a gentileza de você tentar conectar pelo celular para a gente acompanhar Agora. Você também, para a gente conseguir te ver. Enquanto isso, eu vou até editar aqui novamente. Eu estou deixando na tela um endereço onde eu reuni todas as postagens que eu fiz ao longo do ano passado, onde eu mostrei os diferentes equipamentos, os diferentes dispositivos que a gente tem para controlar uma hemorragia. Então lá tem torniquete de extremidades, a gente tem os torniquetes juncionais, que podem ser aplicados naquela área como pescoço, axila, virilha, tem as diferentes gases hemostáticas, tem o It-Clamp, enfim, tem uma série de equipamentos. Eu vou tentar colocar agora na tela para vocês o Celox com aplicador, porque, como eu informei, existem algumas pessoas que podem, porventura, ter um pouco de receio na hora de fazer o preenchimento de feridas, então foi desenvolvido esse tipo de equipamento.
Não está rolando o áudio, não tem necessidade, até porque está em inglês, mas é um vídeo bem curto, 1 minuto. Vocês vejam que eu tenho, então, ali no caso, uma incisão, eu tenho a cavidade e o Celox aplicador. Então ele vai colocar o êmbolo, vai retirar a tampa, vai colocar o aplicador dentro dessa cavidade e fazer a aplicação do agente hemostático. Então, isso ajuda bastante para fazer uma aplicação rápida, efetiva e que, porventura, a pessoa pode ali acabar tendo um pouco de dificuldade por não estar acostumada a ver ferimentos do tipo. Só que é muito importante frisar que, tão logo eu fiz o preenchimento dessa cavidade, eu preciso fazer uma pressão direta para que esse curativo seja efetivo. Maravilha. Lembrando, pessoal, que quando eu faço um curativo com agente hemostático, a pressão direta nesse ferimento varia ali de 3 a 5 minutos. Agora, se eu não tenho um curativo impregnado com agente hemostático, eu vou utilizar uma gaze comum, uma gaze em rolo sem agente hemostático, ou um pano limpo, essa pressão ela tem que ser exercida por pelo menos 10 minutos. Eu recebi uma pergunta aqui no LinkedIn, muito interessante. As ambulâncias brasileiras são equipadas com esses equipamentos como torniquetes e gases com agente hemostático? Eu vou colocar o Washington aqui na tela agora. Essa pergunta foi da Daniele Cassiano. Daniele, obrigado pela sua pergunta. Tá conseguindo me ouvir? Consigo te ouvir. Eu acho essa pergunta muito interessante. Até onde eu sei, as ambulâncias do SAMU não têm esses equipamentos ainda dentro das ambulâncias. Eu tive a oportunidade de, meses atrás, ministrar um treinamento Stop the Bleed em uma base do SAMU de Santos, no litoral de São Paulo. Nós até conversamos sobre a viabilidade, custo. Tive a oportunidade de conversar também com o tenente do Corpo de Bombeiros, que é responsável pelo departamento de ensino da Escola Superior de Bombeiros aqui de São Paulo. Ele falou que já existe uma conversa para verificar a viabilidade de colocar pelo menos os torniquetes dentro da viatura. Mas eu gostaria até de discutir com vocês um ponto polêmico. Acredito que o Washington vai concordar, deve pensar da mesma forma que eu, mas eu acredito que não vai fazer tanta diferença, e aqui eu vou falar com muita cautela, ter esses dispositivos dentro de uma ambulância do SAMU. Muito polêmico, mas eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista. Por que eu acho que não vai fazer diferença? Percebam que o Stop the Bleed ele é um programa que foi criado para treinar todas as pessoas, sobretudo os leigos. Por que treinar os leigos? Porque os leigos são as pessoas que estão diante daquela situação onde será necessário empregar medidas de primeiros socorros, medidas de controle de hemorragia. Vamos imaginar 2 tipos de cenário. Imagina que você está no interior de São Paulo, numa usina de álcool, uma plantação de cana gigantesca, e que num dado momento você tem um colaborador que teve uma amputação traumática numa máquina. Imagina eu ter que pegar o telefone, discar 192, discar 193 e esperar essa ambulância chegar até esse local do acidente. A gente está falando de interior, de uma plantação de cana-de-açúcar, e a gente sabe que é distante do centro, e que a ambulância, inevitavelmente, vai demorar para chegar. Vamos para um outro cenário, que talvez seja a realidade da maioria das pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão. São Paulo, capital. Trânsito gigantesco. Quando chove, a gente sabe que o trânsito que já é caótico fica ainda pior e que, infelizmente, não é por má vontade, não estou aqui criticando o serviço, jamais, longe de mim fazer isso. Mas imagina você ligar para o SAMU e falar, olha, tem uma vítima aqui que teve uma amputação, que está sangrando, e ter que aguardar por uma ambulância. Vai demorar, inevitavelmente. Então, o que eu estou querendo dizer com esse meu pensamento é que a grande diferença não está dentro de uma viatura, vai estar na ponta, vai estar no leigo, dentro das empresas. Então, é importante que vocês, que têm interesse em se tornar multiplicadores Stop the Bleed,
Mais do que isso, mais do que ter um simples curso de controle de hemorragias no currículo, é se tornar uma ferramenta multiplicadora e conscientizar as empresas, brigada de emergência, brigada de incêndio, equipe de bombeiros civis, gestores de shopping centers, de hotéis, de plantas com grande circulação de pessoas, de que nós precisamos ter kits de controle de hemorragias, assim como essa é uma das propostas do Stop the Bleed, e pessoas capacitadas, porque eu citei, nós temos 3 técnicas básicas, que a princípio podem parecer fáceis, porém existem a tomada de decisão, e por isso a gente precisa conhecer como aplicar essas técnicas, como tomar a melhor decisão de qual dispositivo eu vou utilizar, tá? Então, Daniele, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, eu desconheço alguma unidade do SAMU que já tem esses equipamentos, e no SAMU de Santos a gente discutiu o seguinte, complementando aqui, finalizando rapidamente. Teve um acidente em Santos, não me lembro exatamente como que foi a cinemática, enfim. A equipe que estava no atendimento fez um torniquete improvisado, retirou essa vítima, colocou dentro da ambulância e durante o trajeto até o hospital, eles conseguiram identificar naquela cavidade qual vaso que estava sangrando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A viatura ela chega para dar sequência com o atendimento. Então, eles contam com outros recursos, com outros dispositivos para conseguir controlar a hemorragia de maneira efetiva. Então, o torniquete, uma gase com agente hemostático, os outros dispositivos que são simples, deve ser, eu acho que o foco tem que ser no leigo, na pessoa que está na ponta, tá bom? Washington, se quiser complementar, por favor, fica à vontade. Não, só para dizer para a Daniela aí que a pergunta foi muito boa e que eu também desconheço. Desconheço alguma unidade do SAMU, bombeiro, Força Armada que tem esse torniquete orgânico, né? Disponibilizado pela própria instituição. O que tem é que muitos operadores de segurança pública, seja na ponta de linha da parte policial ou até mesmo na área de resgate e na parte do SAMU mesmo, adquirem do próprio bolso. Eu tenho o meu, eu adquiri o meu do meu próprio bolso. Eu conheço muita gente que trabalha no SAMU. Tem? Aqui. O meu tá aqui. Legal. Tá aqui no case dele. É o laranja. Eu conheço muito também profissional do SAMU que adquiriu do seu próprio bolso. E que fez diferença, porque quando chegou no local, não tinha ninguém para conter a hemorragia e ele foi aplicado. Mas a diferença que vai fazer realmente é na iniciativa privada adquirir e disponibilizar, além do equipamento, treinamento padrão para os funcionários das empresas. Treinamento padrão, isso é importante. Por conta até desse cenário que eu expus. Washington, eu também tenho meu torniquete, tá? Meu torniquete Desmos, também na cor laranja. Porém, eu vou pedir para você fazer o seguinte comentário. Vou aproximar aqui da câmera. O torniquete ele tá do jeito que ele veio da fábrica, tá? Inclusive, eu acabei de retirar aqui o manual, certo? Eu vou pedir a gentileza de pegar o seu torniquete. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que usar uma mão para pegar o torniquete e a outra para segurar o celular. Ó, enquanto você pega o torniquete, um comentário bacana do Renato Frazão. Na verdade, torniquetes ainda poucas viaturas têm. O que eu mais vi foram viaturas equipadas com gases, com agentes, eu acredito que ele falou para hemostasia, mas Renato, se você puder comentar aí, essas gases que você verificou, elas são impregnadas com agente hemostático ou são gases comuns mesmo? Tá? Enquanto isso, Washington, mostra o seu torniquete. O torniquete é igual, ele é laranja. Mesma marca, mesmo fabricante, o mesmo modelo. Porém, o meu torniquete eu acabei de retirar da embalagem. E eu sei que você já sabe o que eu estou querendo afirmar. Ele vem deste jeito aqui, ó. Como que tá o seu torniquete aí? Também. Não sei se você vai conseguir tá do mesmo jeitinho. mostrar o que você está segurando. Tá do mesmo jeito, né? Mas tá do mesmo jeito. Agora, uma observação importante, e eu vou até me permitir aqui puxar a orelha do Washington. O torniquete, pessoal, do jeito que ele vem de fábrica, ele vem do jeito que se eu tiver que fazer o pronto emprego, eu não consigo. Eu vou levar muito mais tempo. Então, existe uma maneira de você acondicionar esse torniquete no seu case ou na sua própria embalagem aqui, ó, para você transportar. Por quê? Quando você se deparar com uma situação onde for necessário aplicar um torniquete, do jeito que ele está aqui, você vai levar muito tempo para conseguir desdobrar, tirar a fita. Existe uma maneira de você acondicionar esse torniquete onde ele fica muito mais fácil para você empregar numa situação de emergência.
até porque o velcro não vai ficar mais grudando. Então você vai fechar aqui, ó, vai posicionar desse jeito, tá? É bem rústico mesmo. Porque daqui, ó, do jeito que eu peguei, ele já está aberto, coloco no membro e faço a autoaplicação ou faço a aplicação na vítima, tá? Depois a gente pode até produzir um vídeo, Washington. Eu acho que você já tem por conta de um treinamento que você ministrou. Você tem esse vídeo, depois se você puder fazer um recorte para a gente disponibilizar. E aí, claro, quem tiver interesse depois pode procurar o Washington para ver como que funciona esse curso, essa capacitação online, uma capacitação completa, e você vai conseguir entender como acondicionar o seu torniquete e vai aprender outras técnicas, conhecer outros dispositivos também. Meu amigo, esse aqui é só para demonstração, viu? O meu operacional tá na mochila, acondicionado da maneira correta. Aí sim. Maravilha. Ó, só lembrando, então, pessoal, na tela tá aí o endereço para vocês verificarem os tipos de equipamentos, as técnicas, tá? Que eu comentei lá no meu LinkedIn. Washington, depois fica à vontade. Se você tiver alguma publicação, pode ir nesse endereço e complementar lá nos comentários para o pessoal conhecer também, tá? Então, eu vou me permitir aqui rapidamente fazer um resumo daquilo que você apresentou. Se eu estiver errado, você pode me corrigir sem problema nenhum. Então, nós tivemos em 2012 um evento com atirador em massa, 28 vítimas, certo? Certo, isso aí. Isso originou uma discussão, as autoridades falaram, do jeito que tá não dá, a gente precisa reduzir o número de mortos. A gente sabe que a violência é difícil de ser combatida, infelizmente aqui no Brasil a gente tem esse exemplo, então a gente precisa de alguma maneira, primeiro organizar a casa, deixar as forças de segurança, primeiro, integradas entre elas, porque não tinha essa comunicação entre uma unidade de polícia, uma unidade de resgate, não tinha essa comunicação, para posteriormente a gente operacionalizar a coisa. Então eles criaram um acrônimo, né, que até representar ameaça, dividiram as zonas de atendimento, que é onde vai ficar só as vítimas e a equipe de primeira resposta, depois a zona amarela, que é uma zona morna, que é onde você faz o restante do atendimento, né, para conter aquela hemorragia, e a zona verde, que é onde vai ser feita uma avaliação detalhada e transporte para o hospital. Então, no primeiro momento foi feito isso, certo? Num segundo encontro, eles entenderam que eles precisavam integrar as equipes e explicar o papel do leigo, que o leigo é importante dentro dessa cadeia de atendimento, correto? E aí, num terceiro momento, eles criaram um programa de capacitação. E aí, no quarto encontro, eles entenderam que, o programa está formatado, a gente tem um resultado local, mas a gente precisa espalhar isso para o mundo. E aí foi quando surgiu, então, em maio de 2017, teve o lançamento global do Stop the Bleed. Se não me falha a memória, vou até pegar aqui o relatório no site oficial, 24 de maio de 2017, que foi o lançamento global. Então, percebam vocês que, como nós já dissemos aqui, existe um universo de controle de hemorragias. Dentro desse universo existe um recorte, que é o Stop the Bleed, que tem como objetivo capacitar o maior número possível de pessoas no controle de sangramento. E médicos, bombeiros, enfermeiros, técnicos de segurança do trabalho, brigadas de incêndio, enfim, qualquer pessoa pode ser treinada nessas 3 técnicas básicas. Mas, reforço novamente aqui para vocês. Deem uma olhada nesse endereço, porque não existe só gás hemostática e torniquete de extremidades. Existem outros equipamentos também. Tá ok? Você falou uma coisa importante aí, irmão. De técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, bombeiro. Porque esse pessoal que tem uma especialização a mais, olha só, vou falar um posicionamento meu, tá? Tem mais do que a obrigação de saber fazer e operar o controle de hemorragia. Mas ele teria uma obrigação também de multiplicar. Porque ele entende do processo. Concorda comigo ou não? Concordo. Não tem e aí, tem como essa pessoa se tornar também um instrutor homologado ao Colégio Americano de Cirurgiões do Stop the Bleed? Tem. Só vou fazer um recorte aqui rapidamente. O Renato, ele completou aquele comentário. Ele disse que as ambulâncias estavam equipadas com gases comuns, tá? Sem agente hemostático. Então, a gente precisa, de fato... A gente sabe como que funciona aqui no Brasil. A gente sabe que é um pouco mais difícil, tem licitação, são dispositivos, são insumos ainda caros para a gente ter dentro das ambulâncias. A gente sabe que tem muitas cidades que nem tem base do SAMU ainda, infelizmente, mesmo depois de anos de criação dessa iniciativa do governo federal. Então, o que a gente precisa é, de fato, conscientizar as empresas, porque daí a ambulância, quando chegar, ela já vai dar sequência com o atendimento.
Renato, obrigado pela sua interação, pela sua participação aí. Muito obrigado por complementar a sua resposta. Respondendo à pergunta do Washington, sim, a pessoa, uma vez que ela faz o curso, ela pode se candidatar para ser um multiplicador. Inclusive, o Stop the Bleed, por conta da pandemia, numa tentativa de levar essa mensagem adiante, disponibilizou um curso online para que as pessoas possam entender a proposta do Stop the Bleed, possam conhecer as 3 técnicas básicas. O curso está em inglês. Da última vez que eu tinha olhado, não tinha ainda em outras línguas, mas é bem intuitivo, fácil de você fazer. Porém, importante ressaltar, esse curso online é um nivelamento. Ele não te isenta de você procurar um centro de treinamento ou um instrutor credenciado Stop the Bleed, como o caso do Washington, como o meu caso também, para você treinar as habilidades práticas, porque você precisa colocar a mão na massa, é entender como que é feito o preenchimento de feridas, é entender como que faz a aplicação do torniquete, autoaplicação, como que você vai aplicar numa outra pessoa. Deixa eu só... Desculpa. Você tentou falar alguma coisa, o seu microfone estava mutado. Enfim, então você precisa fazer esse treinamento prático para que vocês consigam conhecer as diferentes técnicas, colocar a mão na massa, para daí sim você obter a certificação. Washington, eu vou pedir para você explicar a segunda parte. Obtive a certificação, como que eu faço para me tornar um multiplicador, um instrutor credenciado? Tá. Primeiro você tem que ter a vontade, né? A vontade de multiplicar. Não adianta você querer simplesmente dizer assim, sou instrutor do Stop the Bleed, e você não meter a mão na massa, não correr atrás, não formar turmas, né? Não tentar levar esse conhecimento adiante. Sentiu essa vontade no seu coração de multiplicar o controle de hemorragia por meio do Stop the Bleed, então você vai lá no site do programa, né, no site oficial, stopthebleed.org, vai ter lá uma caixinha, portal do instrutor. Você clica lá, na barra inferior, vai ter lá uma opção para que você realize a sua homologação junto ao Colégio Americano de Cirurgiões. Aí você vai preencher um relatório. Aí quando o Carlos ele disse que você, para receber o certificado, tem que fazer a parte prática, no certificado, após a realização da parte prática do curso inicial de capacitação, você vai receber uma numeração de classe. Essa numeração de classe vai ser inserida na sua proposta de filiação ao Colégio Americano de Cirurgiões como instrutor, e a partir daí você poderá ser aceito e homologado como instrutor e iniciar a multiplicação desse conhecimento. É tudo simples e automático. Então, nós tivemos a oportunidade hoje de apresentar uma iniciativa ímpar, que tem o objetivo de capacitar o maior número possível de pessoas no controle de hemorragias, e tem aqui também uma oportunidade para quem quer atualizar o currículo, para quem quer ter um diferencial, né? Reforço que nós estamos numa plataforma de carreira, de empregabilidade, então tem uma oportunidade aí também para vocês. Eu sei que você, Washington, tem bastante contato, então depois quem quiser pode mandar mensagem para você, que eu sei que você responde. Se não responder na hora, eu sei que no dia seguinte você entra em contato. Que eu sei que você pode indicar pessoas fora da sua região para frequentar esse curso. Quem estiver aqui na Grande São Paulo ou litoral de São Paulo também pode me mandar uma mensagem, que se eu não puder ministrar esse curso, eu indico parceiros que eu tenho por aqui também. E acho que é isso. Washington, se você quiser complementar, fica à vontade, irmão. Irmão, vou fazer minhas considerações finais, né? A gente já caminha aí para quase 1h20 de live, um tempo muito razoável, mas eu acho que a missão foi cumprida. A nossa missão aqui agora foi levar o histórico do Stop the Bleed adiante, mostrar para quem não conhecia, ou para quem conhecia pouco, já tinha ouvido falar, o Stop the Bleed na íntegra, a iniciativa que visa capacitar pelo menos 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu acho esse número muito pequeno. Se a gente se esforçar, a gente consegue capacitar muito mais. Então, agradecer, Carlos, a você pelo convite. Foi fantástico poder estar com vocês aqui essa noite de quinta-feira, compartilhando um pouco desse conhecimento, que é muito pequeno. Foi só um recorte, realmente, do que é o programa, histórico e objetivos dele, mas que, com certeza, pode despertar na pessoa que está assistindo essa live o interesse em se capacitar, o interesse em multiplicar o conhecimento. Então, terminando a live aqui, compartilha com seus contatos, com a sua rede. Quem não pôde estar assistindo ao vivo, vai poder também assistir aqui a gravação, que vai estar disponibilizada no perfil de Carlos, que eu vou compartilhar no meu perfil também. E é isso, meu amigo.
Agradeço demais a você e a todos que escutaram um pouco aí da minha apresentação e da nossa história. Vou deixar também disponibilizado, o Carlos até colocou aí em tela, um link, né, para o meu perfil no Linktree. É uma série de links onde eu tenho algum conteúdo que eu gosto de compartilhar. Nesse conteúdo, a gente vai ter também um resumo do histórico do Stop the Bleed, do consenso de Hartford, traduzido por um grande amigo meu, instrutor também do programa Stop the Bleed. Ele, na realidade, ele é embaixador do Stop the Bleed no Brasil. É o Marcelo Herculano. Ele traduziu e disponibilizou um e-book fantástico, onde conta toda a história, toda a trajetória do programa. Está disponibilizado aqui nesse link que vocês estão vendo. É só apontar a câmera para o QR Code, ou então copiar esse link, né, digitar esse link no celular, no computador, que vai dar certo. Além de outros conteúdos também. E vou deixar por lá também no Linktree a transparência que eu apresentei para vocês, inclusive com meus rabiscos. Já minha letra é péssima, mas pelo menos dá para ter um norte e relembrar o conteúdo. Carlos, tá com você, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha, Washington. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, você ter aceito o meu convite. Eu vou tirar da tela rapidamente para poder conversar com vocês, mas eu já coloco aí o endereço. Então, muito obrigado por você ter acompanhado essa transmissão. Nós tivemos quase 600 inscrições, mas sei que a maioria das pessoas ainda estão no plantão, estão a caminho de casa e que vão poder assistir posteriormente. Então, agradeço a presença de vocês. Posteriormente, assistir a gravação, pode entrar em contato ou comigo ou com o Washington. Renato, cara, muito obrigado. Eu fico muito feliz com comentários como esse. Eu espero realmente ter conseguido transmitir aí a importância do programa Stop the Bleed. E peço que vocês nos sigam nas redes sociais, porque nós estamos programando aí uma agenda para todo esse ano de 2022. E então nos sigam para acompanhar as atualizações. Eu mais uma vez agradeço, desejo uma boa noite e a gente se vê em breve. Vou colocar de novo o endereço aí para vocês entrarem em contato. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.